Olá pessoal, eu sou Carlos Libanho, sejam bem-vindos, maravilha estar aqui com vocês. Vim aqui mostrar para vocês como foi o desenvolvimento da minha história em quadrinhos, né? Minha HQ, né? Essa abreviatura aí, que é conhecida mundialmente pelo pessoal da cultura pop. E que bom, né? Esse momento aqui, poder compartilhar com vocês, né? Como foi esse desenvolvimento. E então, pessoal, vem comigo. Olha só, pessoal, assim, vamos falar um pouco aqui sobre, eu tô olhando meu roteiro aqui, né, para não me perder. Veja bem, produção literária, né, no caso aqui do meu quadrinho. E olha só, eu nem tinha falado, mas o quadrinho no qual eu estou me referindo aqui, é esse projeto, é esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. E vou virar um pouquinho aqui. Olha ali, tá lá na tela, né? É esse aí, o Dois Irmãos. Pessoal, falar um pouco aqui sobre a minha trajetória, né? Minha trajetória aí nos quadrinhos, na ilustração, né? Começou lá em 2015. Na verdade, tudo começa na sua infância. Então, foi o meu caso, né? Quando a gente está ali naquela fase de criança, ali, você já tem uns relampejos, vem algumas coisas ali que você ouviu, você vê, né? Vai vendo ali, aquilo vai mostrando a tua essência, as coisas que você gosta, né? E que você vai fazer, ou seja, conforme você escolhe. E então, voltando aqui, em 2015, que eu, né, levei a sério, né? Falei, cara, vou levar a sério isso aí. E aí eu vim, na verdade eu nem entrei assim, foi bem antes assim, eu nem citei, mas foi lá em 2007, creio que foi 2007, que eu comecei a migrar para isso, né? Não de forma direta ali na ilustração, né? Ou fazendo história em quadrinho, né? Desenhando, mas sim foi ali ouvindo a falar sobre a questão de design gráfico, tal, curso, né, essas coisas. Isso começou a despertar a minha mente. Falei, não, nossa. E eu, na minha inocência, achava que aquilo era trabalhava unicamente diretamente com desenho, apesar de já consumir algumas coisas, né? E o que que eu fiz? Eu peguei e fui atrás, né? E fiz me dediquei, né? E fiz um curso, né? Ou seja, né? Estava ali me formando em design gráfico e fiquei um tempo, fiz uns cursos aí que me ajudaram bastante, ajuda até hoje, sem dúvida. E aí, em 2015, que eu já falei, realmente eu me dediquei a isso. Não, eu vou trabalhar com desenho, ou seja, com ilustração. E aí comecei, né? Comecei a buscar isso. E para dizer assim, unicamente, verdadeiramente falando, o que eu fiz? Já peguei ali, criei ali um portfólio ali, né? Cara, quer saber, né? Não vou entregar currículo escrito, né? Normal. Todo mundo entrega. Eu peguei, já desenhei ali 4 páginas ali, eu mesmo ali buscando aquilo, falando daquilo e tal, e entreguei um jornal, né? E lá no Diário da Manhã, entreguei. E aí o que aconteceu, né? Após isso eu tive uma resposta e comecei a atuar lá, a trabalhar. Fiquei um tempo lá trabalhando e fui me aprimorando, aprendendo, né, com as pessoas que estavam lá, não só com as pessoas que desenham, que nem o Elcio. O Elcio é um baita ilustrador fenomenal que atuava lá, não sei se atua ainda, né? E eu atuei ao lado desse cara, né? Fenomenal, a simplicidade dele, então eu aprendi muito com ele, ele me ensinou muitas coisas. E o Arthur foi outro cara também, que nessa jornada aí, né, que se refere-se à minha introdução a esse universo, me ajudou muito. E não poderia aqui esquecer aqui
de outras pessoas aqui, né? O Rodrigo, fenomenal, um cara que desenha demais. Foi um cara também que teve teve participação nisso aí, porque quando você vai conhecendo as pessoas desse universo, você vai trazendo para o seu universo, né? E vai formando ali, e você acaba ainda formando aquela base, aquela estrutura. É um alicerce de uma casa, né? Você vai deixando aquilo ali certinho. E o menino, tem outras pessoas, mas eu estou citando aqui os que estão vindo na minha mente, que nem o Winsley, que cara, o cara é um profissional completo, né? Cara, todos vocês aí, ó, são sensacionais. E depois dessa trajetória, né, eu citei um pouco dessas pessoas aqui porque fazem parte da trajetória, do processo, da caminhada. E depois disso, que eu fiquei um período no jornal, eu saí e prossegui, né? Não, vou levar essa carreira, né? O que eu vou fazer? Vou começar a trabalhar de forma autônoma. E aí me coloquei ali a buscar serviços, né? Porque na verdade, assim, quando você se relaciona a esse mundo de querer trabalhar nessa área, a maioria que nós que desenhamos quer o quê? Trabalhar para Marvel ou para DC. Que é cara, se você consegue entrar ali, sensacional. E outros já preferem uma coisa mais autoral, né? Mais ficar ali, mais independente, que é o meu caso. E tá tudo certo, não tem nada errado nisso. Ambas as escolhas, as partes escolhidas, elas estão tudo beleza. E o que acontece? Aí eu continuei, né? Quando eu me dediquei realmente de forma ali centrada nisso, então eu comecei a pegar trabalhos, né? Comecei a fazer ilustração, fiz ilustração para livros didáticos, foi ali fenomenal para mim, desafio maravilhoso. E fiz também ilustração para livros seja, escritores, livros e tive a honra de fazer capas também, fazer essas ilustrações ali que compõem a história dos capítulos nesses livros. E aí, logo comecei a pegar para fazer quadrinhos, né? História em quadrinhos. Que esse sim foi um desafio muito grande, né? Porque quando você vai fazer um quadrinho, cara, é algo assim que é um universo muito grande, que eu já falei, é muito amplo, porque você vai desenhar, ou seja, né, você vai fazer tudo literalmente, né, que nem eu já fiz um quadrinho, né, eu fui roteiro, depois do roteiro vim para os personagens, aí vim para criação de página, tudo, toda essa questão, e acho finalizar, aí você vai colorir, fazer essa parte ali do digital, cara, então é muito grande. Mas o importante disso, de fazer isso, é o aprendizado, é o que você tem com você, é o que fica com você. Aquilo ali você vai fazendo, e conforme o avanço que você dá se dedicando a isso, isso vai evoluindo, você vai crescendo, né? Você vai aprendendo. Conforme o conteúdo, conforme aquilo que você quer ali, porque que nem eu já falei, esse universo é muito amplo, ele se expande para muito mais coisas e o aprendizado, a evolução ali depende de cada pessoa e daquilo o estilo que ele escolheu ali para estar levando, né? Desenvolvendo e mostrando o que ele tem para mostrar, o que ele quer mostrar, a forma como ele quer viver, né? A forma como ele quer chamar ali aquela atenção e mostrar para o mundo que está ali e faz aquilo, né? E eu, né, estou aqui falando isso para vocês porque isso aqui para mim nesse momento de estar falando isso para mim já é uma evolução, de estar relatando, né, esse depoimento do que aconteceu com o meu quadrinho, né, após isso ter começado lá em 2015. Veja bem, 2015, quando eu me decidi, que me trouxe aqui até hoje, o meu quadrinho uma coisa bem simples que eu fiz, mas um simples que tem conteúdo e que foi aprovado, né, nessa lei de incentivo, Aldir Blanc. Então, né, isso aí é uma ação
minha e que teve um resultado durante toda essa trajetória ali, quando eu me dediquei a fazer isso. Estamos aqui firme e forte, né? Já estamos aí engajando em outro projeto maravilhoso aí que vai ser, já vai ser não, já está sendo incrível já. Então, pessoal, assim, resumidamente falando, isso é um pouco dessa trajetória, mas envolve muito mais coisas. E maravilha compartilhar isso com vocês. Então, pessoal, produção literária desse quadrinho em específico. Deixa eu dar uma conferida no meu roteirinho aqui para ficar legal, né? Veja bem, aqui nessa história se refere-se ao que, né? A produção textual, né? Dessa história, que coincide-se com o que, especificamente, pessoal, falando. Veja bem, aqui nós temos o que? A exposição de textos, digo, nessa história, né? De textos e imagem, né? Ou seja, essa conexão desses textos com essa imagem. Então isso leva a essa questão da produção contextual, né? Ou seja, aí é onde entra nessa questão da produção literária. Maravilha, né, pessoal? E essa sequência de página a página, quadro após quadro ali, né? E entra esse poder riquíssimo ali das letras, né? Os textos ali fazendo parte desse mundo maravilhoso. Então, assim, temos o que? Temos uma literatura, um termo ou seja, temos aí essa literatura encaixada. Isso é maravilhoso. E olha só, pessoal, e o que acontece também, né? Isso traz o quê? Isso traz um lado muito riquíssimo, que é o quê? Que é a questão do interpretar, né? Se escrever, né? O escrever, né? Você ter essa exposição aí, desse trabalho, né? De forma em geral. E tudo isso se refere-se nesse conjunto dos textos ali, dessas letras, com essas imagens, no caso aqui do quadrinho, né? Mas isso, essa questão da leitura aqui, né? A produção literária, desculpe, se refere também a um livro, qualquer outra coisa. E tem essa questão da literatura. Pessoal, aqui a gente vai dar, vamos prosseguir para o próximo aqui, no próximo. Isso, a importância dessa HQ. Vamos aqui. A importância dessa HQ. Para mim, o que foi? O que eu quis trazer aqui nesse quadrinho, né? E olha só, para mim foi o seguinte, é transmitir essa imagem, é transmitir uma mensagem, né? Levar algo ali, algo que você tem de importante que você quer passar. Porque o que acontece? Nós temos e queremos ter essa importância de transmitir algo, de passar algo, uma mensagem, de ser visto. E no meu caso aqui, em questão, essa história. Na época, quando eu a fiz, né? Quando eu criei, que eu tive essa ideia de fazer essa história, eu tinha essa vontade de passar algo ali, passar uma mensagem, né? Uma informação. E então, assim, foi através dessa ideia que eu estou aqui trazendo nesse momento essa importância desse quadrinho para mim, né? Que foi, e eu nem citei, foi tão importante para mim que senão nem estaria aqui, né? Gravando esse vídeo falando sobre isso. Que esse quadrinho meu, ele foi aprovado pela lei de incentivo. Olha que maravilha, Audiblan. E nossa, para mim foi sensacional, foi incrível isso. E estou aqui agora, né, manifestando isso, falando isso para vocês abertamente, o quão isso foi importante para mim. Mas a importância desse quadrinho aqui, no caso, que eu estou aqui enfatizando, é realmente que a gente sempre tem algo para falar, né? Se você tem algo, você tem uma ideia, você entra em ação, né? Você vai passar uma informação, você vai mostrar alguma coisa, né? Ou seja, vamos dizer, estou aqui, eu sou tal pessoa, estou aqui mostrando isso para vocês, eu faço isso. Mas olha só, pessoal, para ficar assim mais um termo, algo mais concreto do que eu estou falando, na época quando eu fiz, né, essa história assim,
eu tinha uma consciência, né? Hoje eu tenho outra, é muito óbvio isso. Mas não importa qual a consciência que você esteja, desde que você não vá dizer algo que você vá se prejudicar ou prejudicar alguém. Mas se você tem ou seja, você tem algo ali para passar, então entre em ação e faça isso que tende a algo acontecer na sua vida. E não tem como. Para toda reação, aliás, né, desculpa, para toda ação há uma reação. Isso é uma lei inevitável, né, aqui nesse mundo maravilhoso. E então, pessoal, vamos seguir aqui, né? Falamos aqui da importância. Agora vamos falar um pouco leitura, né? A leitura desse quadrinho, desse projeto meu. A leitura e escrita, né? Então, veja bem, leitura e escrita desse quadrinho meu, o que procede aqui, né? Não só para ele, mas para muitos quadrinhos, creio eu, a história em quadrinho, né? Elas podem introduzir vários temas, né? E esses temas, né? Eles podem ser abordados em várias perspectivas, né? De ensinos. Vou citar um exemplo. Um professor, né? Se ele pegasse o meu quadrinho, no caso aqui, na situação que se refere, ele pega esse conteúdo e leva para a sala de aula. E lá, juntamente com os seus alunos, eles vão ter, né, um momento ali no qual vão discutir, né, esse conteúdo, vão ali debater e esse conteúdo em si, o que acontece? Ele está agregando algo. E esse algo que está agregando manifesta-se o valor que esse produto tem, no caso da HQ, né? A qual estou falando aqui. Esse valor que é mostrado ali em conjunto com essas pessoas. Então algo é agregado ali, né? Olha o quão isso é riquíssimo nessa questão. Aqui no quadrinho, só para você ver. Agora imagina quando se tem algo mais ainda aprofundado, que nem um livro, tá? Veja bem. E olha só, pessoal, então o que se procede aí, né? Porque não importa os tipos, porque nós temos vários tipos, vários estilos, né? De histórias aí, de HQs. Mas o importante aí, o que eu vejo assim, é que essas histórias, esses tipos, sempre vai ter um conteúdo que você vai tirar um aprendizado dali, certo? E outra coisa, as histórias em quadrinhos, elas são narrativas gráficas, visual, poderosíssimas, né? Porque tudo na nossa vida, a maioria das coisas, elas são visual, né? No nosso caso aqui, do sentido, ela usa o visual. E é um poder muito grande para você estar usando isso, né? E leva-se aí nessa questão, né? Um exemplo que nem eu citei aqui. E temos aí vários e vários tipos de diversidades de publicações de história em quadrinho, seja de humorísticas, né, ficção científicas, aventura, e aí vai. É um universo que é muito, muito amplo, muito rico. E que se você pega isso e você leva para alguma perspectiva ali, para debater esse tema ali, você pode ter certeza. Você está levando ali alguma coisa, você vai estar agregando alguma coisa desse conteúdo. E no caso, se é algo que é construtivo ou destrutivo, aí já se refere a outra história. Mas que você leva, que você passa alguma coisa ali, você pode ter certeza, você agrega alguma coisa. Pessoal, vamos aqui continuar então. Pessoal, vou abordar mais um pouco aqui sobre a leitura e a escrita, né, a questão dos quadrinhos, né. Então, olha só, pessoal, linguagem dos quadrinhos, né. Veja bem, vou voltar ao exemplo do professor, né, em qual a instituição de ensino que eu me refiro aqui. O professor pode ser ou esse quadrinho meu, né, propriamente dizendo, ele pode pegar esse conteúdo e ele leva, né, ou seja, ele está usando ele na sala de aula e ele vai falar sobre o quê?
sobre essa linguagem dos quadrinhos. Mais específico aqui que eu quero dizer é o que? É a linguagem do verbal, né? Temos aí a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E eu vou aqui simplificar aqui no exemplo aqui. Veja bem, o professor pegando esse conteúdo, ele fez o quê? Ele pegou essa HQ e pediu para que os alunos, isso se impondo na linguagem verbal, né? Que é a primeira ênfase que eu estou dando. Pegou e pediu para que os alunos cobrissem, né? Todas as imagens, né? Então os alunos, o que eles fizeram, né? Trataram de fazer isso, né? Colocaram isso em ação, cobriram ali a devida página na qual ele estava fazendo esse teste com os alunos ali, tudo isso em discussão, cobriram ali as imagens. Isso, pessoal, cobriram as imagens e o que acontece então? E os alunos, né, olhando aquele processo, essa execução que eles fizeram, começaram a notar que realmente ali, o que acontecia? Tinha alguma coisa diferente, né? Estava faltando algo naquele conteúdo. E continuando aqui, em seguida, só um momento aqui, pessoal. Bom, como eu ia dizendo, em seguida, ele fez o que? Ele introduziu a linguagem, deixa eu só olhar aqui, isso, linguagem não verbal, né? E o que os alunos fizeram nessa sequência? Eles pegaram, através do que o professor pediu, para que eles, né, executassem a seguinte função. Então, o que eles fizeram? Cobriram, né, todos os textos, né? Isso se encaixa na linguagem não verbal. Estou no roteiro aqui, pessoal, para mim não me perder aqui. E ok, né? Ou seja, e após essa execução, aí que os alunos notaram que a estranheza ali naquele conteúdo, ou seja, no caso desse conteúdo meu, que eu estou usando como referência aqui, ficou ainda maior, sabe? E, ou seja, né, o que eu estou enfatizando, colocando aqui é o que nesse vídeo aqui? É que temos nessa linguagem, né, nessa leitura e escrita, temos a linguagem verbal, né? E o que acontece? Nessa linguagem verbal temos somente os textos. E na linguagem não verbal se encaixa somente as imagens, né? Ou seja, não temos os textos aí. E essa dinâmica do professor pegar esse conteúdo, fazer isso em sala de aula, isso ali, essa discussão entre os alunos e o professor ali, né? O líder estando ali, vamos dizer assim, cuidando deles ali, passando todas as coordenadas ali, e isso gera um crescimento, né? Um conhecimento ali nesses alunos e querem, ou seja, acaba que eles têm um aprendizado e uma solução também, acabam tendo uma solução para isso, certo? Ou seja, o que eu quero dizer com essa solução? É que o professor induziu o quê? Veja bem o que ele quis mostrar. Que usando essas linguagens aqui, que é o seguinte, que após toda essa execução ali, o que eles fizeram, né? Que, olha só, não tem como nessa linguagem, né, nessa leitura desse quadrinho, no caso estou citando o meu ou qualquer outro, né, não tem como você passar ali, na verdade não ter como, né, não é nem a questão de não ter como, mas sim a questão que no caso desse produto, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, o professor quis mostrar que para conjugar isso aí, uma depende da outra, ou seja, os textos, as imagens dependem dos textos, assim uma como a outra, né? Por quê? Porque isso tudo é a comunicação desses personagens, ou dos personagens que sejam. E então isso dá essa conexão, né? Vamos dizer assim, uma conexão que se encaixa maravilhosamente e esse conteúdo, né? Ele passa aquela informação de forma conforme o autor quer passar. E
acaba que isso um ajuda o outro. E quando tem essa conexão, né, a informação, aquilo que você quer passar, ela é mais concreta, certo? E só para ficar mais amplo ainda, olha só, né, questão falando nossa palavra ampla, o quanto essa leitura é ampla. Veja bem, aqui se refere ao seguinte, em questão dos balões, olha só, vou falar agora um pouco sobre os balões dos quadrinhos, né? Que quando a gente não tem informação, conhecimento, você acha que é simplesmente alguns riscos, né? Algumas coisas ali e pronto. Mas o que isso se refere, essa questão, essa comunicação que está ali, né? Dos balões, de cada balão com sua estrutura, com seu design ali próprio ali e os textos, né? O que se refere a isso, né? É a questão de passar a comunicação, vamos dizer, aquela informação certa para o leitor, com as expressões das próprios personagens, né? E o que acontece, ó, balões, por exemplo, balões com linhas contínuas, né? Esses representam o quê? Representa uma fala comum, né? Então um balão ali com a sua estrutura, né? O seu contorno ali lineável e todos simples, né? Não agressivo. Aí vem, nessa continuação, temos aí os balões com linhas curvas, né? E esses balões, o que eles representam com linhas curvas? É aquela questão, né, do personagem estar ali pensando algo, né? O personagem está tendo um sonho. Então você pega esse design todo quando você vai fazer determinada ação ali, né? Uma cena, e você usa esses balões com linhas curvas e dá essa dinâmica, né? Dá essa conexão que eu já falei da situação que está acontecendo ali. O balão, o texto e o personagem em ação. E continuando, aí temos aí os balões com linhas pontilhadas, né? O que esses balões, o que eles expressam? O que eles querem dizer? Eles querem dizer quando o personagem está ali, né? Sussurrando. Ou seja, ele mesmo ali falando baixinho, né? E também quando ele está falando com alguém, talvez, vamos dizer que haja uma cena, né? Que nem tem uma cena lá no meu quadrinho e os personagens estão lá, eles estão se comunicando de uma forma, dessa forma que eu estou falando aqui. E nessa hora é usado esses balões aqui com linhas pontilhadas, né? E esses balões pontilhados, esses balões representam isso, a maneira deles falarem baixo ali, sussurrando, sabe? Só entre eles, ou como eu disse, o personagem só, ele estando só, ele também faz isso. É interessante, né, pessoal? Aí temos aí o balões com linhas pontiagudas, né? Para quem lê história em quadrinho, até mesmo para quem não é um leitor ácido aí que acompanha, já percebeu que tem uns balões ali que tem umas pontas assim, todo lado você olhar, direita, esquerda, em cima e embaixo, né? Tem aquelas pontas. O que esses balões querem dizer, né? O que eles representam, né? Eles expressam o momento que o personagem, vamos dizer, o personagem está numa ação, ele está gritando, vamos dizer que ele esteja ali verbalmente gritando com outro personagem ali da cena, né? Então você usa essa ferramenta nessa hora, que no caso desse balão com pontas pontiagudas, né? E o personagem pode estar com raiva e tudo, irado, sei lá, que nem nas histórias em quadrinho, né, de super-heróis usam muito isso, né? No meu também eu usei, tem umas cenas que eu coloquei, que eu usei assim, se eu não me engano, foram uns 4 ou 5 quadros que tem um pouco disso, sabe? E isso é importante porque esses balões, eles vão representando cada momento e cada expressão ali da história, dos personagens, né? Essa comunicação que é passada. E eu quase esquecendo, tem mais um balão também, que esse aqui ele tem várias pontas, não total, né?
mas vamos dizer que a parte inferior tem ali 3, 4, 5 pontas, né? E o que eles representam, né? Eles é aquela questão da fala simultânea, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando há ali em uma cena 3 ou 4 personagens, eles acabam falando, tem um diálogo que todos se comunicam de uma vez, ou seja, falam de uma vez. E é nesse momento que você usa esse balão, né? Que tem várias pontas, né, que nem eu citei, somente nas partes inferior. Depende de forma que o balão é colocado. Talvez o balão está um pouco embaixo ou em cima. Aí você condiciona essas pontas aos personagens que estão na cena. E pessoal, assim, como eu já falei aqui, as histórias em quadrinhos, elas são riquíssimas em conteúdo. Ela abrange uma dimensão muito grande, assim. E quem acompanha aí, sendo leitor, ou só por hobby mesmo desenhando, ou no profissional nem se fala, né? Quem trabalha aí nessa área já sabe que realmente as histórias em quadrinhos elas são algo assim muito grande, sabe? E olha só pessoal, eu não poderia esquecer de outra coisa aqui, né? Que eu acho também incrível também. E para continuar assim, deixa eu ver aqui. Aqui, lembrei aqui, ó. E para fechar assim, essa comunicação, ou seja, esse momento dessa linguagem, leitura e escrita, uma parte assim que eu acho fenomenal nos quadrinhos, né? Que é a questão do uso das onomatopeias. Cara, eu não sei quem foi, eu não lembro, eu já li alguma coisa assim, mas quem foi o cara ali, o primeiro que teve essa ideia, mas essa comunicação, né, de passar através de um texto ali, ou seja, o som que há lá nos quadrinhos, né? Onomatopeia quer dizer o que? É o som dos quadrinhos, é uma narrativa, um tipo de som que há nos quadrinhos. E isso é riquíssimo, porque quando eu pego um certo quadrinho para ler, que seja quadrinho de herói ou qualquer outro, cara, tem tantas onomatopeias ali que às vezes não tem um diálogo ali, né? Mas aquela cena em si dos personagens ali é introduzido ali e você vê aquela onomatopeia casando certinho sempre que foi introduzida, ela se conecta de uma maneira fenomenal com as personagens, né? Ou melhor dizendo, toda a cena ali, né? Aquele som sendo manifestado, mostrado. E são várias e várias e várias. E eu vou citar aqui exemplos aqui, né? Bem simples mesmo, né? Questão, quando você vê lá tic-tac, né, que eu falei, é coisa bem simples mesmo, tic-tac, se refere-se a um relógio, né, e com certeza essa cena já foi muito repetida em quadrinhos. Pibi, né, que é questão de buzina, e temos também aí o uau-uau, que é um latido, né, latido de um cachorro, um cão, e várias outras. Temos aí explosões que é manifestado, ou seja, essas onomatopeias, elas têm assim um poder muito grande nos quadrinhos, né? Na cena que é introduzida, através da cena, né? Daquela ação que é passada, porque elas têm essa dimensão de mostrar o que aconteceu realmente. É como se você, eu vou exagerar um pouco, é como se eu para mim, é como se eu conseguisse ouvir aquele som, né? O som que está lá foi representado dentro do quadrinho. Inclusive, às vezes eu fico aqui, quando eu quero fazer uma determinada cena, eu fico interpretando um som. Um exemplo, eu quero fazer eu fazendo esse estalo aqui, ó, né? Eu fico ali repetindo até que eu consigo. Ah, entendi. Aí eu vou lá e me expresso escrevendo. E isso, para você ver o como isso é importante, né? O aprendizado, às vezes ele vem na simplicidade, porque
Se através disso eu consigo criar algo ali, escrever algo, fazer algo, então assim, olha o quão os quadrinhos traz essa dimensão, né? Essa dimensão da grandeza ali que se envolve a literatura, né? Que ele se encaixa também, ele é da literatura também. E tem essa dimensão de grandeza, de te transportar para esse aprendizado ali, né? E que nem eu já falei, né, anteriormente, que tem pessoas que ainda pensam, né, que é porque não buscam informação. Não é porque são boas, né, porque não existe pessoas boas, existe pessoas com falta de informação. E o que acontece? Às vezes pensa que uma história em quadrinho é coisa de criança, cara. É só pessoas que, eu vou dizer assim, que se dedicam a ampliar o seu conhecimento, né, a buscar fazer algo que começa a compreender, ou não só para quem desenha, mas para quem também lê, o leitor, né? O leitor, no meu ponto de vista, creio eu que ele é um dos maiores, até porque quando a pessoa em si, ele é um leitor, aliás, ele tem ele tem um conhecimento amplo disso, né? Assim, não, vamos dizer, não fisicamente fazendo ali aquilo, mas é aquele conhecimento de entender aquilo ali, o aprendizado que ele teve, né? E voltando aqui, tudo isso, que nem eu disse, você tem um mini exemplo, o professor ou qualquer outra instituição de ensino, isso sendo usado, cara, é muito grande. O que vai ser explorado e o que vai ser consumido ali, né? O aprendizado. Então, pessoal, é isso, né? Mostrando aqui, falando, né, para vocês sobre isso, essa leitura escrita e maravilhosa dos quadrinhos, né? E olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho mais do que eu estou dizendo, né? Não sei se está dando para ver aí. Veja bem, olha isso, pessoal. Ali, ó, olha o balão aqui, ó. Aqui, ó, que eu tô querendo. Tô falando para vocês, olha esse balão, né? Veja bem esse balão, tem esse outro aqui embaixo também, né? Mas aí, ó, é um balão que os textos estão destacados, né? A cena em si já tem um critério bem demonstrativo. E esse texto, né, ele não tipo, o texto, no caso o balão aqui, ele não é aquele balão muito agressivo, mas ele está representando, ó, uma expressão aí do personagem. E esse de baixo aqui, esse aqui, olha só, se refere àquela questão mais do personagem estar sussurrando, é um momento aí. E assim, vem várias outras, deixa eu posicionar aqui, né? Várias outras, continuando aqui, ó, mais um texto aí que acho que dá para vocês verem, né? Estou aproximando aqui porque creio que fica melhor para verem. Olha aí. E continuando aqui, mais um aqui, ó. Veja bem esse aqui. Olha esse aqui, ó, né? Bem, ele está representando uma cena aí também bem agressiva também. Aí tem aqui a composição desse também. E tem as formas de você ir usando o que você quer passar, certo? E continuando aqui, temos aqui, ó, uma cena. Aqui essa cena. Olha esse balão, né? Olha o personagem também. Então, aí aqui, ó, o balão com pontas, várias pontas pontiagudas, né? Aí a direção que eu estava falando sobre, para onde direciona, né? Qual personagem ali? Veja bem que ele é bem, né, agressivo ali na fala. E deixa eu ver se tem, mas tem mais um aqui, né? Que é esse aqui do cantinho.
e mais um embaixo ali, e mais um aqui. Então, né, sim, pessoal, que eu o que eu estou mostrando para vocês, né? Estou mostrei alguns exemplos, certo? Hoje em dia, né, os quadrinhos, eles a cada dia, a cada ano, então fazer isso, não tá certo. Tem alguém aqui, peraí pessoal, beleza. Eles vêm evoluindo em todo o seu design, em toda a sua estrutura, tanto escritura, né? Essa leitura em si no geral, eles têm essa dimensão, os quadrinhos. E eu venho acompanhando assim, algumas coisas, obras de outras pessoas aí. Cara, é fenomenal a expansão, né? Hoje em dia nem se fala, vemos aí a expansão disso tudo, essa leitura toda, abrangindo aí um público muito grande. Eu mesmo sou um consumidor de histórias em quadrinhos, não compro, né? Todos, mas uma hora ou outra você acaba vendo material de certos autores aí que é fenomenal. Então você tem que tirar do seu tempo, né, para valorizar isso, né? Isso é maravilhoso fazer isso. E pessoal, então, assim, é isso, né? Sobre essa questão da parte da leitura e escrita. Ela tem assim uma dimensão bem grande, né? E a interpretação do que você tem de cada conteúdo ali, que se refere a essa história em quadrinho, aquilo que você lê vai de cada pessoa, vai da sua consciência, do que você tem ali na sua vida atual, né? Para estar absorvendo qualquer coisa, absorvendo e tirando um aprendizado, né? Para você, aquela informação toda. E veja os quadrinhos com um olhar melhor, com um olhar de que você está tendo um conteúdo do qual você vai tirar um aprendizado, né? Você vai ter uma informação ali, você está consumindo aquilo e veja como o que é que eu posso tirar daqui para usufruir na minha vida e levar a outras pessoas, né? Eu vejo assim, né? Eu mesmo hoje se referindo a fazer quadrinhos, né? Eu hoje tenho essa consciência de levar isso, tanto primeiro para mim, como eu estando lá, no lugar do leitor, e depois para as outras pessoas, né? E é isso, então, né? Essa parte aqui, eu creio que por mais simples que eu relatei aqui, mas eu concluí ela aqui, né? Beleza, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a introdução dessa HQ. Isso, Dois Irmãos. Deixa eu dar uma ênfase no meu roteiro maravilhoso. Bom, nessa HQ dos Dois Irmãos, eu trago o seguinte, né? A trajetória de Caio e Abel, né? Que aí eles são separados aí na infância ainda devido a acontecimentos, né, trágicos aí, vamos dizer. E o que acontece? Nessa separação, cada um vive uma vida diferente do outro, melhor dizendo. O Abel, né? O Abel vive uma vida mais equilibrada, centrada, né? É um personagem ali que se dedica, né, à sua vida, assim, aos estudos, a ser alguém. É o cara mais certinho. E então ele vai nessa trajetória construindo a sua vida. Já o outro, né, o outro irmão, que é o Caio, é o que tem ali uma vida ali no começo até organizada, mas logo ele começa a fazer escolhas, buscar novas aventuras, uma aventura, né? Vou dizer assim.
E o que acontece? Então a sua vida começa a ficar mais... ela fica diferente, ela vai ficando torta, ela vai ficando... Ou seja, ele vai se tornando um personagem perturbado. E isso vai formando as suas características, sua personalidade. E o que acontece então, prosseguindo isso tudo, é que cada um vive no seu universo e tudo isso coincide-se à frente, né, na trajetória dessa história, um encontro aí desses irmãos. E não vou revelar aqui o final, né, apesar de já ter uns spoilers aqui que eu já dei, vários. Tirando essa parte da brincadeira, pessoal. Mas é isso, né? É uma trajetória bem simples aqui, dessa história. Ela vem, né, na base de fatos que acontecem na vida reais. Já aconteceu e acontece na vida reais de muitas pessoas, famílias. Então é daí, né? Daí que a gente vai pegando, a gente pega uma referência ali, um argumento ali, né? Algo que você ouve e você vai construindo e faz essa história, né? E fica aqui, então, essa pequena introdução dessa história, desses personagens. E se você quiser conhecer melhor essa HQ, essa história em quadrinho, você pode estar vendo aqui. Eu vou deixar um link aqui para vocês conferir, beleza? E então é isso, né? Essa é a pequena introdução dessa história dos dois irmãos. Vamos continuar aqui, vamos falar agora um pouco sobre... beleza, é isso mesmo. Desenvolvimento dessa história, pessoal. Agora eu vou falar para vocês. Vamos lá então. Olha só. Bom, toda história, tudo na nossa vida ou seja, vem de uma ideia. Essa ideia ela vem do pensamento, certo? Beleza. Então assim, o que acontece? Quando eu tive essa ideia, né? Eu já tratei logo de executá-la. Eu não estava preocupado se vai ser boa, se vai funcionar, vão gostar. Eu não estava preocupado nisso, certo? Eu só queria fazer, eu queria fazer, eu queria e fiz. Peguei essa ideia que veio, né? E o argumento, eu escrevi o argumento dela ali. Muito bom fazer isso. Aconselho para quem desenha, que está começando a desenhar aí, veio uma ideia, você vai lá, já anota ela e faz um argumento dessa história, que ali você já começa a dar os passos. Então eu fiz isso e olha só, e aí o que acontece? Depois eu já entrei na questão de executar o roteiro, que vem essa parte, né? Desenvolvimento de histórias em quadrinhos. Você tem a ideia, então você já parte para a execução de novo, você faz um argumento ou você já vai para o roteiro, né? Que eu fiz isso e tive aí a colaboração do meu queridíssimo amigo Wellington. Maravilha, tamo junto, meu querido. E então, depois da execução desse roteiro, meu filho tá passando aqui, por isso tá saindo um barulhinho aqui. Continuando aqui, aí o que acontece, pessoal? Vamos aqui, né? Depois dessa execução do roteiro, mas aí eu já estava entrando em ação da criação dos personagens dessa história. Então, criei todos os personagens ali, passo a passo, fazendo todos os sketches dos personagens, os esboços, né? Para muitos aí, e que é a mesma coisa. Então, o que acontece? Olha só. Aí procedeu na sequência de eu já estar elaborando essas páginas dessa história. E lá estava eu, né, fazendo as thumbnails de cada página. Quantas páginas ia ser, como que ia ser essa sequência narrativa
dessa história, né? E eu fiz todo esse processo. E é tão, sim, isso é tão, para quem desenha, é tão maravilhoso, né? Eu falo desenho num termo de quando você, né, começa a se envolver com isso. E envolve um aspecto bem maior, essa questão de fazer uma história em quadrinho. Não é brincadeira, mas é maravilhoso. E o que acontece? Depois da elaboração dessas páginas, essas sequências que eu fiz aí, elaborei quantas páginas ia ser, né, desenvolvi tudo isso, eu já entrei em ação que foi fazer as páginas. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, né, essas páginas, eu creio que vai dar para mostrar aqui essas páginas que eu as desenhei. Na época eu desenhei elas manual, né, processo. Até hoje eu também faço o processo de desenho manual. Mas atualmente eu estou mais, como muitos desenhistas por aí, ilustradores, né? A gente está usando mais o recurso digital, né? Dessa nova era. Não posso negar, é sensacional. Mas o manual, cara, o manual é algo que, no meu ponto de vista, nunca vai ser extinto, né? Posso estar até me equivocando, mas creio que não vai, porque é incrível, é maravilhoso. E, bem, né? O que acontece? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui essas páginas, certo? Que para vocês verem como que ficou essas páginas, né? Após eu tê-la feito essa questão de desenhá-las. Então, aí após eu ter feito todas as páginas, lápis, né? Concluí ali tudo, fiz os esboços, depois, olha só, o trabalho que dá. Você faz todo ali esse processo, né, de organização, e aí você faz umas, que nem eu citei as thumbnails, né, que é as mini páginas. Você pode pegar uma folha, vai lá e elabora, que nem eu falei, com quantas páginas, a sequência, como você quer que vai ser ali no final daquela história. E eu fiz todo esse processo. Aí depois passo para uma folha maior, que é a A3, né? Eu usei a A3 e eu uso até hoje, né? Que é aí, são duas folhas A4 junto, a A3, se eu não me engano é 29,7 por 42 centímetros. E tem um papel aí específico para fazer isso também, né? Mas você pode fazer, desde que a folha não seja muito fininha, né? Você pode fazer, porque tem todo um percurso aí depois. Então, aí eu desenhei a lápis, finalizei a lápis e depois fiz o outro procedimento, que é haste finalizar. Então fiz o processo de haste final, né? Usando o nanquim, como eu disse, eu fiz ela manual, usei o nanquim para fazer isso, finalizei ela e todas as páginas, e foi maravilhoso. Deu um trabalho, mas foi bom, né? Porque história em quadrinho dá trabalho, pessoal. Não posso estar errado, mas muitos pensam por aí, porque não tem essa informação. E história em quadrinho é uma coisa para criança, né? É infantil, mas não. Dá trabalho, é uma das profissões que realmente requer muito da pessoa, sabe? Beleza, pessoal, voltando aqui, foi ele resolver umas coisinhas ali, mas estamos de volta. Olha só, eu estava falando sobre a questão da história em quadrinho. Às vezes tem pessoas que pensam que é uma coisa simples, que é coisa de criança, infantil. Há trabalhos feitos para crianças assim como para adultos, isso sim, né? Mas é uma das profissões assim muito, eu não gosto nem de usar o termo difícil, mas que requer muito da pessoa, sabe? Muito da pessoa mesmo, para estar ali fazendo esse tipo de trabalho, entendeu? E hoje em dia, assim, não só hoje, como um certo tempo atrás, as pessoas que faziam isso, né, que trabalhavam para Marvel, para DC, eram e são, né, de certa forma, bem remunerados, né? E eu prefiro dizer assim, né? E o que acontece, né? Quando eu estava aqui falando a questão do desenvolvimento, né? E parei para falar um pouco sobre isso, porque
Depois, voltando aqui, o que acontece? Depois que eu fiz o processo todo de passar o nanquim nessas páginas, né, finalizá-las, aí vem outro processo que eu levei para onde? Para o digital, né? E hoje a atualidade do momento é isso. E aí a gente usa os recursos aí para estar fazendo, trabalhando nessa questão, né? No meu caso desse projeto, dessa HQ, eu usei que Photoshop, InDesign, né? Esses programas maravilhosos que temos aí à disposição para estarmos fazendo, né? Determinados tipos de trabalho. No caso esse também. E aí entra o que? Fiz uma preparação dessas páginas para que elas possam, vamos dizer assim, ser impressa ou para o arquivo final, seja ele impresso ou digital, né? Se você vai levar, você vai ter só no digital ou impresso ou os dois, né? Aí fica a questão, né, da pessoa, como que ela quer que esse projeto vá à frente. E então eu peguei e fiz o que, né? Levei essas páginas, né? Escaneei, tem todo o processo de escanear também. E no caso, se você não tem um scanner A3, né? Raramente, eu mesmo, raras vezes eu vi um, né? A maioria é aquela impressora multifuncional lá que tem scanner. Eu mesmo tinha uma. Então, fiz o processo de escanear as páginas. Você escaneia 2 vezes, depois você leva no programa que eu citei aqui, no caso Photoshop, você vai lá e junta, veja bem, né? Junta essas páginas, todas essas páginas, e aí você faz um tratamento ali no traço ali, né? Você tira essas impurezas, sujeiras dessa página aí, só para vocês verem o quão isso é trabalhoso, né? Mas quando a gente gosta é maravilhoso, né? A gente não foca muito na dificuldade ali, mas em fazer aquilo com tanta, eu vou dizer assim, que nem meu filho fala, né? Desenhar é pura diversão, né? E acaba que isso é maravilhoso, você acaba tendo um resultado melhor. Então fiz todo esse processo de deixar o traço pronto, para depois, o que acontece? Vim, né, fazendo ali, aí fica a questão da escolha. Esse projeto, essa HQ, ela vai ser colorida? Como que ela vai ser? Ela vai ser preto e branco? No caso desse meu quadrinho, que para vocês verem aqui, não sei se dá para ver, eu vou dar uma aumentada aqui, só um momentinho aqui, olha só, eu acho que dá para, né? Infelizmente eu não tenho ela impressa aqui, né? Senão seria até melhor para mostrar para vocês, mas dá para vocês verem aí, creio. Olha só, opa pessoal, aqui, vamos aqui, eu falei da página, olha isso, né? No meu caso aqui, desse projeto, dessa história, ela ficou em preto e branco, né? Vou dar uma ampliada aqui só para vocês entenderem, olha que maravilha, né? Veja bem isso, né? O traço ali, tal, tudo preto e branco. Então pessoal, o que acontece, né? Como eu estava dizendo, então eu tive esse processo, né? No digital aí, preparei essas páginas e depois fui lá e comecei a elaborar o processo. Vocês estão vendo colorido aí, mas é só a capa. O miolo, né? Que assim a gente chama no termo gráfico, quem trabalha em gráfico conhece muito isso, né? O miolo, o que acontece? O miolo ele é P e B, né? E aí fiz, mas tudo dá um trabalhinho. Coloquei algumas coisinhas ali para estar acrescentando, para ficar melhor, para valorizar mais, né? E depois disso, o que acontece? Eu peguei e já fui cuidar de colocar os textos, né? Os balões, porque teve uma parte aqui que eu falei sobre, inclusive eu vou até aproveitar para falar disso agora, que é uma questão dos balões, como que
se encaixa lá na questão da... Deixa eu só olhar aqui, ó. Leitura escrita, isso que parei para falar um pouquinho. Deixa eu ver se eu... Não sei se dá para vocês entenderem aqui. Acho que sim, né? Essa página aí, esse exemplo de página aí, olha só. O que eu quero dizer com isso? É que é assim, pessoal, olha só. Na questão da leitura, da escrita dos quadrinhos, ela é da esquerda para a direita, que eu não enfatizei isso, né, na leitura e escrita, mas creio que já estou fazendo isso aqui agora, né, da esquerda para a direita. E o que acontece? Aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, essa é a sequência de leitura dos quadrinhos, da esquerda para a direita. Mas assim, o que eu queria enfatizar aqui agora é que os balões na qual os textos vão ali dentro, olha só, eu tive que fazer tudo isso, né, voltando aqui ao desenvolvimento aqui da história. Eu tive que fazer isso, criar todos os balões, inclusive essa eu me propus a fazer no InDesign. Foi, para mim na época foi um descobrimento, né? Porque a gente faz isso no Photoshop também. No Photoshop é maravilhoso fazer isso lá. Fiz no InDesign na época, foi um aprendizado tanto para mim, né? Consegui fazer isso lá. Fiz todos os balões, aí acrescentei os textos, né? Só que eu acrescentei os textos após eles serem revisados. E tive aí colaboração de pessoas aí, né? Uma pessoa que fez uma revisão para mim. Nesse momento eu não estou lembrando o nome dessa pessoa aqui, mas eu sou muito grato, né, por essa pessoa que me deu essa força e também pelo meu queridíssimo, né, e amigo Wellington. E continuando, então depois que eu fiz todo esse processo, criaram os balões, colocaram os textos, beleza, aí eu fiz um check-up geral da sequência ali, né, que entra na questão do diagramação. Olha só, como isso abrange as profissões, né? Só que eu já falei hoje em dia uma pessoa só faz muitas coisas, que nem no caso aqui, literalmente eu fiz tudo só, literalmente, fiz tudo só. Mas a profissão do desenhista, né, o cara que faz o desenho no lápis, e hoje eu não sei como que tá esse, mas com certeza deve ter ainda, né? E a profissão do arte finalista, que é o cara que passava o nanquim ali sobre o lápis, sobre a finalização do lápis, né, desenhado ali. E aí entra essa questão da pessoa que vai diagramar essa sequência que eu fiz, e também o colorista, caso ela for colorida. Olha só, mais uma produção. A pessoa que vai colorir, isso é incrível. Por isso que eu citei que não é um trabalho simples de se fazer, abrange muitas áreas, né? Isso é riquíssimo, ao meu ver, meu ponto de vista, é maravilhoso. E fiz essa diagramação conforme eu queria e conforme o conhecimento que eu tinha na época, né? Foi maravilhoso para mim. E depois que fiz a diagramação toda como eu queria, depois eu peguei e parti para a execução da criação da capa. Isso eu estou falando, pessoal, aqui, falando desse desenvolvimento, desse projeto, né, dessa história minha, né, que foi a minha experiência, né, devido ao que eu adquiri, né, conhecendo pessoas, conhecendo esse universo, né, e me esforçando para estar ali, para estar aprendendo isso. Né. E o que acontece aqui, que eu fiz tudo isso, né, eu desenhei, eu arte finalizei, eu fui para o digital, fiz o processo de escanear, olha só, então assim, é muita coisa. Depois levei ao Photoshop, fiz o processo de arrumar o traço. Eu estou só relembrando aqui, pessoal.
E aí, na sequência, já fiz a diagramação. Coloquei os textos, balões de textos, né, dessa narrativa, para ver ali como que ia ficar. E fui, como eu já tinha dito, criar a capa. Fiz um check-up ali de tudo, né? Vendo a história, lendo e tal. Aí tipo, opa, aí criei umas 4, se eu não me engano, 4 tipos de capa ali, uns rascunhos, uns esboços ali, como eu queria que fosse. E acabou que a escolhida, que vocês estão vendo aqui agora, pessoal, essa aqui, a escolhida foi essa. Essa foi a escolhida, né? Vou ver aqui. Aqui, ó. Essa foi a capa que eu escolhi. Não sei se dá pra vocês verem exatamente direito. Eu vou aproximar um pouquinho só pra vocês darem um ênfase melhor nessa capa. Olha só. Então, pessoal. E aí, a capa sim. Na capa eu fiz o processo da colorização, que é onde é outra profissão, o colorista, né? Cara, quem trabalha no ramo de colorização digital aí, seja para qualquer tipo, ou seja, tipo de histórias aí, não importa qual gênero aí, cara, os caras é fenomenal, fenomenal. E eu vou até que, não puxando saco pra ninguém, mas tem um cara aqui que eu admiro demais, pra caramba, que é o Rod Reis. Eu tive a oportunidade em 2014 de ter aula com ele, foi maravilhoso. Nossa, o aprendizado foi muito grande. E tem um cara aí atual aí, inclusive eu tenho ele aqui no Facebook, tem ele lá, é o Dinjo Lima. Nossa, o cara é fenomenal, brasileiro. O de Reis também é brasileiro. Não poderia esquecer aqui de um cara fenomenal, né? Isso eu tô falando aqui só do... Desculpa aí, pessoal. Dos coloristas. O Rainer Peter. Que cara fenomenal. Outro cara também que tive a oportunidade de comprar um curso dele e estamos aí estudando aí. Tá, pessoal, voltando aqui, então fiz a colorização simples, né? Tranquila. Às vezes a gente tem ali, quer fazer algo imenso, colossal, maior, mas faça o seu simples que é melhor. O que você está dominando ali naquele momento, faça isso. Não vá cair na besteira de fazer algo que você ainda não, vou dizer assim, tem automático em você, né? Ainda não tem em você. E aí, isso procedeu na capa, nesse final dessa capa. E depois, né, disso tudo feito, ali capa, contracapa, que inclusive a contracapa é essa aqui, ó. Essa é a contracapa aqui, né, tem algumas cores. E então, pessoal, olha só, para vocês verem o quão uma ideia, né, ela dá um trabalho ali, ela dá um trabalho, mas é maravilhoso você ter uma ideia e você começar a desenvolver ela. Você acaba passando por vários trajetos ali, uma trajetória que te dá um conhecimento, né? Que te leva a um conhecimento. Tem alguém tentando ligar aqui pra mim, pessoal, por isso que eu tô gesticulando assim. Tá. Te dá um conhecimento que, sem dúvida, você vai estar usando aí na sua vida, dependendo do que você quer, do que você escolheu para fazer na sua vida. Seja desenhar, seja somente só ilustrar, desenhar uma história em quadrinho ou só ilustrar, né? Que nem eu também faço ilustrações, eu trabalho com ilustrações para livros aí, já fiz ilustrações para livros, tanto capa como as ilustrações para miolo e outras coisas aí, né? Eu sou ilustrador, eu sou quadrinista também, né? E tô aqui a cada dia aprendendo, fazendo alguma coisa, né? Que maravilha. Tem N pessoas por aí que são fenomenais, que maravilha. E olha só, pessoal,
E esse é um processo que, se você levar a sério, se você trabalhar de uma forma assim, quando eu falo levar a sério, é saber que o que você faz tem importância, é algo que vai agregar valor à vida de outra pessoa. Pessoal, eu tinha falado sobre o desenvolvimento da história, certo? E olha só, a gente, com o passar do tempo, né, a gente vai vivendo e a gente vai tendo experiências, né, a gente vai adquirindo uma experiência na vida. A cada momento que você se dedica a buscar mais, a se desenvolver, essa é a realidade. E o que eu quero dizer com isso, então, é a questão de o que você for fazer, né? No meu caso aqui, o que eu quero dizer, deixar aqui, que se você é um desenhista, como no meu caso um ilustrador, ou seja, se você vai fazer uma história em quadrinhos ali, ou até fazer ilustrações, contando ali as ilustrações com texto ali, um livro que seja, mas propriamente dizendo aqui nos quadrinhos, na história em quadrinho, se você pretende fazer isso, faça, tudo certo. Mas aí, a ênfase que hoje eu vejo que nós temos que, para quem quer contar uma história em quadrinhos ali, quadro a quadro, página a página, essa sequência narrativa maravilhosa que existe nesse mundo sensacional, o que você deve abordar, né, ali, abordar de uma forma coesa, concreta, ali, objetiva. Falar assim, ó, beleza, aqui, tô fazendo isso aqui, tá bem firme, tá com um alicerce ali bem feito, né? Porque uma casa se constrói a partir dos materiais que se usa e se constrói, ou seja, se estabelece o alicerce. Então, o que eu vejo hoje, assim, que as histórias, ou a história que você vai levar, a história em quadrinho que você quer levar, que nem hoje, né? Eu tenho essa consciência, e as histórias que eu já estou desenvolvendo hoje, que logo logo eu vou estar aí, né, começando a divulgação delas, o que acontece? Que temos que fazer, né, que eu vejo hoje, você tem que dar ênfase total em contar a história, né, em contar a história, fazer uma história ali para que o que acontece então é que essa história tenha começo, o meio e o fim, né? Porque tudo é assim, tudo tem um começo, tudo tem o meio ali, a trajetória da história e o final, que nem a nossa vida, né? Nossa vida real, nossa vida é assim, nós viemos a esse mundo, temos a nossa trajetória ali, o desenrolar, né, de quando éramos criança, chegamos na adolescência, passamos por tantas coisas, e a se tornar adulto, e fechamos ali um ciclo. Então tenha essa consciência de contar uma história ali, que ela tenha toda essa base, essa estrutura. Por quê? Porque você vai estar levando para o leitor algo ali objetivo, e com características ali verdadeiras, né? Vou dizer assim, verdadeira, né? Ou seja, uma história que convence, que o leitor pega e se identifica com a história, né? Dependendo da interpretação de cada um, e tem aí um produto, um material que seja, que faz parte ali da vida daquela pessoa. Então, vamos ter essa consciência aí, nós que fazemos aí parte desse universo de desenhar, né, de criar histórias, possamos fazer isso aí com mais dedicação, mais abrangência, um conteúdo de qualidade, né? Contar uma história de verdade para quem está ali, para quem vê o seu trabalho, né? E se conecte ainda mais com você. Então é isso, pessoal. Beleza, voltando aqui. Então, como eu disse, o desenvolvimento desse trabalho foi esse, pessoal, que eu relatei para vocês aqui.
E eu tinha falado que ia mostrar para vocês umas páginas aqui, eu tinha finalizado as páginas do manual, e eu peguei elas aqui. Vamos ver se dá pra ver aí no vídeo. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma página A3. E hoje, eu creio que hoje, né, ainda muitas pessoas usam, né? Essa forma de trabalhar no papel, direto no papel, né? Usando tanto esse tamanho aqui, o A3, como também o A4, né? Que é o famosíssimo aí, conhecido popularmente aí. E aqui, ó, tem essa e tem mais aqui, pessoal. Aqui, ó. Continuando aqui, né? Toda a trajetória, né? Para vocês verem. E aqui, ó, próxima sequência aqui. Creio que dá para notar alguma coisa aí, né? Beleza. E olha só, tem mais aqui. E vamos aqui, colocar essa aqui. E aqui, ó. Manda. Beleza. Olha só. Ah, tá. E aqui, essa aqui é esta aqui, ó. É a capa, né? Pra vocês verem aqui, ó, que ela está colorida. Uma mancha ali, eu acho que é devido ao sol aqui, a luz, né? Beleza. E essa aqui é a contracapa, que é essa aqui que estou mostrando para vocês aqui na tela. Olha só, interessante, né? O digital te dá essa possibilidade de acrescentar mais coisas, né? Deixar ainda mais interessante, né? Sem exageros. E esse aqui, no caso, foi o processo manual, né, que eu usei na época. Foi, assim, deu um trabalho, né? Mas como eu disse, para mim foi prazeroso fazer isso e eu tive aí um resultado que foi para mim de grande importância, e saber que o que eu faço agrega valor à vida de pessoas, né? Então isso para mim é importante, não só para mim, como para qualquer outra pessoa que faz alguma coisa, né? E esse reconhecimento do meu trabalho, né, que passou por essa questão da lei Aldir Blanc, né, eu falei, para mim foi sensacional. E tá aqui nesse momento mostrando para vocês, né, melhor ainda. E então, pessoal, a conclusão disso tudo aqui é que o que acontece nós temos, que nem eu já disse, algo para mostrar, uma importância. Você quer se sentir importante. Nós temos vou dizer assim, né? Essa busca, né? Essa busca de mostrar algo, de estar ali e falar, ó, estou aqui e eu faço isso e isso. Então, no meu caso, é isso, né? E eu fiz isso, para mim foi maravilhoso. Tive uma resposta, tive um resultado, né, que me ajudou e está me ajudando até hoje. Então, se você, que nem eu, se você tem uma ideia, você entra em ação, ou melhor dizendo, você entra logo em ação para executá-la, porque toda ideia ela vem de um pensamento, né? E todo pensamento ali, ele não é por acaso. Nada na vida é por acaso. E se aconteceu isso comigo em relação a isso aqui, de eu estar aqui agora falando desse desenvolvimento, desse meu projeto, por mais simples que foi, teve um resultado. E eu tive, na época, essa vontade. Eu queria mostrar algo, eu queria mostrar o que eu
fazia e faço, né? E temos que fazer isso mesmo, né? Não sair aí passando por cima de todo mundo e tal, mas fica aí esse fechamento que é: se você tem uma ideia, se você quer mostrar algo, se você quer ser importante, tá tudo certo, né? Se você quer mostrar ao mundo quem você é, tá tudo certo. Vá lá, entre em ação e faça isso, né? E, sem dúvida, vão vir um resultado para você, né? Ou para qualquer pessoa. E isso é importante, e sejam resultados benéficos, né? Isso depende de como nós fazemos, né? E é isso, pessoal. E eu não poderia fechar isso aqui sem esquecer, né, das pessoas que me ajudaram, né? Que nem eu disse, o Elton, ó, você mora aqui, meu querido. E mais poderia aqui deixar de relatar o nome do meu queridíssimo meu amigo, o Tom Locke, né? Mais conhecido popularmente pelo pessoal da cultura aí do breakdance, do hip hop aí. É um cara, promotor de eventos aí, que faz grandes eventos. Cara, você é incrível, você é sensacional e, sem dúvida, eu posso dizer aqui, né, isso quer dizer que para mim você já é um amigo, já faz parte da minha família. Gratidão, né, por ter aí reconhecido, né, o meu trabalho, isso tudo que eu fiz. Você me deu essa oportunidade de participar disso e o meu projeto foi aprovado aí, e só tenho a te agradecer. E também eu não poderia esquecer aqui do seu parceiro, né, que trabalha com você, o Black, né? É outro cara incrível também. Gratidão a vocês dois e a toda a equipe, a todas as pessoas que participaram desse processo, né, de aprovações de projetos, né, na qual o meu se encaixou, e tive aí um resultado maravilhoso. E é isso, pessoal. Obrigado a todos que estão vendo ou que já viram esse vídeo aqui, né, esse depoimento, vou dizer assim. E é isso, nos vemos por aí. Até mais.